Bom, então vamos lá que eu vou mostrar como você vai iluminar o estúdio. Agora eu estou só com duas lâmpadas acesas, que são as lâmpadas que estão vindo aqui por cima, tá? E se você olhar aqui, você vai ver que tem uma sombra bem forte, né? Tá bem escuro, podia até estar mais escuro, mas eu acho que ainda é uma luz, uma sombra que incomoda. E para cancelar isso, a gente usa uma lâmpada aqui e uma lâmpada aqui, que a gente chama de preenchimento. Agora você viu que a minha sombra ficou bem mais suave, né? E a hora que eu estiver escrevendo aqui, você vai ver muito menos sombra aqui embaixo. Então, sempre você vai ter duas lâmpadas de preenchimento. Outra coisa é que as duas lâmpadas que estiverem te iluminando, elas têm que estar bem altas ou bem baixas. Eu evito luz muito baixa para evitar uma sombra do nariz para cima, tá? Isso fica muito feio, fica uma luz de filme de terror. Agora, se você tiver espaço para colocar a luz bem alta, você deve fazer isso para evitar os reflexos. E a câmera, ela também está na altura dos meus olhos, mas quanto mais alta, melhor. E você pode falar, nossa, Ivan, mas você falou que nunca era para usar a câmera alta porque vai parecer que eu estou pedindo esmola. Não, nesse caso, realmente, é melhor você ter a câmera alta. Se você for baixinho e tiver com reflexo, não importa, coloca a câmera alta que vai ser melhor para o seu vídeo, tá? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui minha outra câmera, que eu quero mostrar para vocês o setup do meu estúdio, tá? Então vamos lá. Então, para começar, eu estou com uma câmera aqui, a câmera está alta, como vocês podem ver, e ela está ligada, eu estou com dois monitores aqui, um está com as coisas que eu tenho que falar para vocês, e o outro está com a imagem da minha câmera, que vocês estão vendo ali, né? Oi, aqui. Então vai. Agora, se você olhar aqui, vocês vão ver que a minha lâmpada está bem para cima, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, por esse lado, que eu coloquei um tripé amarrado no outro, né? Eles estão presos aqui com amarrilha, essas amarrilhas de plástico, uma aqui e uma aqui, que está segurando esse tripé para cima. E ali ele está quase no teto, tá? Esse teto aqui acho que tem 2,80 m de altura, e ele está ali quase no teto. E aqui do outro lado eu tenho uma solução até melhor, que eu coloquei a luz no teto, tá? Você pode ver esse adaptador aqui, ó, que eu estou segurando na minha mão, é um adaptador que você pode parafusar no teto. Ele tem um buraco pelo meio, você pode fazer um buraco no teto e parafusar isso aqui direto no teto, tá? Aqui você pode ver que eu também tenho uma régua de luz ligada direto, onde estão ligadas as outras lâmpadas. E aqui eu tenho as minhas luzes de preenchimento, tá? Então, se você olhar, eu estou com um softbox que está apontado para a parede, ele não está apontado direto para a tela, ele está apontado aqui para a parede, né? Esse aqui, e a luz está batendo na parede e refletindo para cá, porque eu quero a luz mais suave possível vindo daqui, eu não quero que ele esteja virado. Se eu virar ele aqui para a lousa, ele vira uma meleca, você consegue ver lá todo o reflexo da lâmpada, né? E não é isso que a gente quer ele virado para a parede para fazer uma luz bem suave. E a mesma coisa aqui na verdade é a saída do quarto, mas eu também estou apontando para a parede para dar uma luz o mais difusa possível aqui no quadro. Então, eu vou fazer um esqueminha para vocês puxarem em PDF, e aí vocês podem ver exatamente. Agora, outra coisa que eu quero mostrar para vocês é o reflexo. Vocês podem ver aqui, aqui e aqui, que tem um reflexo das lâmpadas de cima, né? Essas lâmpadas aqui, essa lâmpada aqui está batendo aqui e está refletindo direto para a câmera. E a mesma coisa dessa câmera para cá. Se eu tivesse um quadro reflexivo, eu teria mais reflexo ainda, né? Já tem reflexo pra caramba, mas ia ter mais ainda. Então, como é que a gente soluciona isso? Se eu levantar a câmera, ó lá, sumiu o reflexo, certo? Se eu der o zoom ali, a gente tem uma imagem com pouquíssimo reflexo. Na verdade, na posição que eu estou, ainda estou pegando um bom reflexo aqui da lâmpada da direita, né? Talvez eu pudesse colar ela mais na parede ali ainda. Mas, pelo menos os reflexos de cima sumiram. Se eu tivesse com a câmera bem baixa, dá para você ver até o desenho da luz lá em cima, né? Então, o segredo para você gravar o seu quadro branco são as luzes bem para cima, o máximo que você conseguir, se possível, pregar as lâmpadas no teto e deixar essas lâmpadas fazendo reflexo para tirar para deixar as sombras um pouquinho mais suaves no quadro, tá? Outra coisa, como você viu no vídeo anterior, eu estava usando essa câmera num tripé aqui do lado, né? Olha aqui, eu tenho mais um tripé aqui.
e o tripé estava apontado aqui para a lousa, mas me pegando de outra direção, né? Por que eu coloquei esse tripé aqui do lado? Eu vou colocar essa câmera aqui de novo, só para você poder ver. Então vamos lá, a câmera está no tripé, e aqui eu tenho uma segunda visão, né? Olha lá, posso fechar um pouco o zoom. E por que você quer colocar essa câmera nessa posição? Porque a hora que eu pegar essa caneta aqui para escrever, vou pegar a caneta verde aqui, quando eu estou olhando para cá e eu vou escrever, se eu for olhar para a câmera, eu tenho que me virar completamente, tá? Então fica mais difícil. Agora, se eu estiver olhando para cá, eu posso virar, estou falando para essa câmera, virar e continuar falando olhando para essa. Essa daqui fica mais fácil. Eu poderia até colocar mais para a minha esquerda ainda e ficaria mais fácil ainda. Eu coloquei aqui por causa de pela posição das luzes, tá? Para ficar um pouco mais fácil para mim. Mas aqui fica fácil de eu olhar para uma segunda câmera e depois voltar para essa, principalmente a hora que eu estou escrevendo. Bom, então como que a gente vai configurar a câmera? Bom, toda câmera tem 3 configurações básicas, tá? Esse é o padrão de todas as câmeras até de filme tem isso. Então, o que são essas coisas? Uma, íris. Segundo, obturador. E terceiro, sensibilidade, né? A gente vai chamar de ISO. Tá bom? Então, por que eu estou falando essas 3 coisas? Quando você estiver gravando, você vai ter que deixar tudo no manual. Se você tem uma câmera que só grava no automático, eu sugiro que você arrume uma câmera manual para gravar seu quadro branco, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro a gente vai ver no histograma, e eu vou mostrar isso para vocês no Vegas depois, mas você vai ver no histograma que a hora que você estiver deixando só o quadro branco, desse jeito, sem ninguém na frente, você tem que ter o histograma quase no todo branco, tá? Quase todo estourado, mas não deixar estourar. Então, você vai ter que configurar essas 3 coisas para chegar nisso. Para essa câmera que eu estou usando agora, eu estou usando íris em f3.5, o obturador em 1:50, porque eu estou na Europa e o padrão aqui de lâmpada é 50 Hz, a energia elétrica é 50 Hz. Se eu colocar 50 Hz no Brasil não fica bom, e se eu colocar 60 Hz aqui na Europa fica horrível. Então eu tenho que colocar 1:50, tá? Mas se você estiver no Brasil, você pode usar 1:60. E o meu ISO tá, deixa eu circular isso aqui, e o meu ISO tá em 400. 400 para a câmera que eu estou usando, que é uma Lumix GH2, 400 não dá grão, quase não dá ruído e ainda dá uma luminosidade muito boa. Então, essa é a configuração que eu estou usando. Agora, por quê? A minha lente vai até f2.8, né? Todo mundo quer comprar lente com a íris que abre o máximo possível. f2.8 abre bastante. E você pode estar usando, por exemplo, uma lente Canon que vai até f1.8, mas você não quer usar isso. Por quê? Quanto mais aberta a sua íris, menos coisa você tem em foco. Lembra da profundidade de campo? Então, eu quero que a qualquer momento, você pode ver que eu, até andando aqui um pouquinho para frente, eu ainda estou em foco um pouquinho para essa câmera. E mesmo assim, aqui também está em foco o texto. Então, eu quero fazer o foco num ponto que vai estar entre o ponto máximo de onde eu vou andar para frente e a lousa. Então, tudo isso tem que estar em foco. Então, eu vou fazer o foco num ponto médio e vou ajeitar a íris para que ela consiga pegar todo esse espaço em foco, tá? Isso chama profundidade de campo. Se você não lembra o que é isso, é melhor você voltar no módulo de câmera onde eu ensinei isso. Então, eu estou usando f3.5 que mantém tudo isso em foco e usando o obturador em 1:50, quanto mais baixo, melhor, tá? Se você estiver usando, assim, lógico, de 1:50 para cima, mas não usa nada muito mais alto do que isso, porque você vai ficar com movimento estroboscópico, não é o que a gente quer, né? E o ISO 400, aí você vai poder provavelmente controlar no ISO, dependendo da sua câmera, você vai controlar no ganho, né? Algumas falam em ganho, algumas falam em ISO. Mas se você estiver usando uma DSLR, que é o melhor para gravar um quadro branco, você vai estar falando em ISO. Então você pode subir e baixar seu ISO para ver em qual ISO que sua câmera responde melhor para o quadro branco. Agora, sempre que você estiver fazendo isso, você vai, antes de gravar, de começar a gravar sua aula de 40 minutos, grava um minutinho de você escrevendo no quadro, leva seu cartão até o computador, né, tira o cartão da câmera, leva no computador e
olha direitinho para ver como que estão as luzes. Às vezes você está vendo na sua câmera, está parecendo que está bonito, mas na hora que você põe no computador está horrível. E aí você pode falar, pô, na câmera estava parecendo que estava claro, mas na verdade está muito escuro. Eu posso levantar um pouco a luminosidade, posso levantar o ISO. Ou pode acontecer o contrário, você fala assim, nossa, na câmera pareceu que estava escuro, mas está estourando tudo, né? Então, leva para o computador, dá uma olhadinha, importa no Sony Vegas, dá uma olhada no monitor do seu computador como é que tá, para você ter também essa segunda referência. E no momento que você estiver achando que está legal, aí você pode começar a gravar a sua aula de 40 minutos. Não perca o tempo de gravar 40 minutos ou mais de aula com a câmera mal regulada. Leva para o computador sempre e vê como é que tá. A última coisa que eu quero falar para vocês é sobre a gravação do áudio. O áudio para lousa branca, a sugestão é sempre usar a lapela, tá? Você vai usar um microfone de lapela. Eu estou com um lapela escondido aqui por baixo da minha camiseta e com um gravador no meu bolso. Por que você vai usar o lapela? Porque se você usar um microfone bom, o microfone da câmera obviamente vai ficar com muito eco, né? Mas se você estiver usando um microfone direcional, o microfone direcional vai pegar a sua voz vindo direto para o microfone. Se eu tivesse, por exemplo, o microfone vindo da mesma posição da câmera, né? Então eu estaria falando direto para o microfone, direto para a câmera. Agora, quando eu viro para o quadro, aí o microfone não está mais pegando essa voz direto. Então o nível baixa muito, tá? Então eu sugiro que você use realmente o microfone de lapela, ou se você só tiver um microfone direcional ou um microfone de mão, tenta pendurar ele no teto também e você deixa ele apontado aqui para a sua cabeça. Isso pode resolver o problema, ainda vai pegar um pouco de eco e não é o ideal, mas o ideal mesmo é você usar um microfone de lapela. Então é isso aí, você já sabe como iluminar e aqui embaixo tem um PDF para você baixar com a posição das luzes, tá? Para ficar mais fácil de você saber como você tem que posicionar a luz. Então, até o próximo vídeo.